Continuidade aqui então na nossa aula de vigas. Vamos continuar com vigas retas ainda. Vamos partir para outra hipótese. A gente viu no vídeo anterior, né, a hipótese de Euler-Bernoulli. Se vocês forem lembrar, vamos voltar aqui no slide, está todo riscado. Mas se a gente lembrar das três hipóteses básicas de Euler-Bernoulli, o eixo longitudinal da viga sem carregamento é reto, isso continua, tá, para a próxima. Isso aqui continua o nosso problema. Deformações e deslocamentos são pequenos, ainda temos essa restrição aqui. A única diferença vai ser com relação a essa terceira hipótese aqui. Ó. A gente vai relaxar essa hipótese aqui, que a gente tinha em Euler-Bernoulli. Seções planas perpendiculares permanecem planas e perpendiculares, ou seja, se a linha neutra fizer isso aqui, a seção vai ter que formar um ângulo reto com a linha neutra. Aqui na hipótese de Timoshenko, então, a gente vai mudar um pouquinho. Então, a hipótese de Timoshenko ela vai levar em conta o cisalhamento. A gente não tinha levado em conta o efeito do cisalhamento naquele nosso, quando a gente tirava um cubinho de dentro da viga, né? Agora, se a gente tirar um cubinho de dentro da viga, a gente vai perceber que seções planas perpendiculares ao eixo neutro vão permanecer planas, porém não mais perpendiculares ao eixo neutro. O que isso significa? Significa que eu tenho uma viga, por exemplo, aqui, ó. Vou aplicar um momento na minha viga. Ó. A viga era assim. Ó, aplicando o momento, né? Porque inicialmente ela é reta. Eu aplico um momento aqui. A gente sabe que se a gente aplicar um momento mesmo, a gente aplicar um momento puro, vai surgir um cisalhamento na nossa viga, né? Vamos pegar um cubinho aqui, ó. Antes a gente estava desprezando esse efeito de cisalhamento, né? Vamos pegar um cubinho que estava aqui, aí ele fez isso aqui. Ele esticou essa quantidade aqui o cubinho. Vamos pegar ele aqui, ó. Vamos tentar fazer. Deixa eu mal posicionado aqui, acho que agora ficou melhor. Nós vamos pegar um cubinho. Ele vai fazer assim, assim não, né? Assim. Achei que tinha ficado melhor. Vamos pegar aqui esse cubinho. Espera aí que esse cubinho está muito ruim. Bom, infelizmente é o que a casa oferece. Ó, vamos fazer assim. Vamos achar o ângulo θ, aquele que a gente já tinha definido lá para o Euler-Bernoulli. Só que agora a gente vai levar em conta o efeito do cisalhamento. O que é o efeito do cisalhamento? Eu vou ter um cortante aqui e um cortante aqui, né, para equilibrar o meu problema estático. O que esse cortante vai fazer com essa face aqui? Essa face vai fazer assim, ela vai voltar. Tudo que ela fez assim, sem o efeito de cisalhamento, o efeito de cisalhamento vai fazer ela... Não tudo, né? Talvez ela não... Ficou ruim esse risco aqui, vamos fazer um risco assim, ó. Ela vai retornar esse tanto aqui. Esse tanto aqui que ela vai retornar, a gente vai chamar de... Vamos chamar de gama, por exemplo. Então, a face, ela vai continuar plana, vai continuar uma reta aqui, tá? Porém, a linha neutra está passando aqui. Ela não é mais, ela não forma mais um ângulo reto com a linha neutra, tá? Devido ao efeito do cortante, o cortante vai fazer ela retornar um pouquinho para cá. Então a face, vamos supor, desloca ou gira, né? Vamos deixar genérico aqui. Θ menos gama. Ela anda θ, só que devido ao do cisalhamento ela volta gama. Com isso, a cinemática do deslocamento aqui vai ficar duz dx, em vez de ser igual a θ, vai ser igual a θ menos gama. Tá? Vamos botar aqui eixo z. E aqui eixo x. Certo? A gente sabe que vamos ir lá para a nossa planilha. Vamos criar uma página nova aqui. Espera aí. Vamos lá.
sabemos que o cortante pode ser escrito como? Se vocês viram em sólidos 1 em algum momento. Vamos chamar aqui de S. Gama. Gama foi aquilo que torceu ali, foi o efeito de cisalhamento, ele fez a face girar no ângulo gama. Esse é o ângulo gama aqui, em radianos, tá? O que é isso aqui? Então, ângulo, meu Deus, devido ao cisalhamento. AS, o que vai ser esse AS aqui? Esse AS é a área da seção cisalhada, que vai ser a área da seção transversal vezes um fator de correção, que depende da geometria da seção transversal. Tá? Esse é um dado do problema. Cada geometria vai ter um fator de correção aqui da área. Certo? Vocês devem lembrar disso, devem ter visto isso em algum lugar. E o G é o módulo de cisalhamento transversal. Bento. Ele é equivalente ao... Esse é o módulo... O E geralmente a gente chama de E, o módulo de Young, o módulo longitudinal. Esse é o módulo de cisalhamento. G. Certo? Vocês também já viram isso em mecânica dos sólidos 1. Bom, se a gente... Vou reescrever essa equação aqui isolando o gama. Né? Pego o V, AS vezes o G. Só isolei o gama aqui. A gente vai ter... A gente pode reescrever isso aqui como DUZ. Mas como eu estou escrevendo mal, cara. O Z dx em relação a x vai ser igual a um θ, que depende do x, menos o meu cortante, que pode depender do x, pode ser função do x ou pode ser uma constante, GAS, G parece que bebeu, que é um x, tá? VG pode ser a função do x. A vezes um fator de correção, né? Isso aqui é o AS, aquele ali, área da seção cisalhada. Muito bem. Vamos continuar aqui. Vamos destacar essa equação aqui. Tá? Que antes a gente tinha para a viga de Euler-Bernoulli, a gente tinha só isso aqui. Vocês vão olhar lá e vão lembrar. Isso aqui é para Euler-Bernoulli. Surgiu um termo aqui devido ao efeito de cisalhamento. Agora a gente está levando em conta o efeito do cisalhamento para aquele cubinho, né? Aquele cubinho não está só sujeito ao esforço normal ao longo do eixo x. Ele, além do esforço normal ao longo do eixo x, ele tem um cisalhamento também na face perpendicular ao x. Seria os tau x's, né? Os taus que são perpendiculares ao eixo x, o eixo x está saindo para cá. Os taus que estão nessa área aqui. Naquele caso ali, como eu tinha colocado o eixo z para cima, vai ser um tau xz que vai estar fazendo essa muvuca aqui, certo? Vou botar aqui, vamos ignorar essa borracha. Beleza. Vou deixar intermediário aqui. Muito bem. Surgiu esse ente novo aí no deslocamento. Vamos ver como é que funciona para as demais equações, então. Vamos fazer aqui, ó, preto. Vamos fazer aqui, ó, usando relações é bom que eu vou falando, então vocês vão conseguir entender o que eu estou escrevendo. Usando relações de momento, cortante, que a gente fez antes, cortante e carga, a gente vai chegar a derivada segunda de UZ em relação a x vai ser igual a derivada, derivei uma vez essa relação aqui, ó, derivada segunda, a derivada de θ em relação a x, mais a derivada do cortante, que pode ser uma função de x ou não, né? Pode ser que seja uma constante, 1 sobre a k g.
A área, eu não estou fazendo a área em função de x, e não estou fazendo o material não muda ao longo de x, e estou dizendo que a área não muda ao longo de x. Aí o fator de correção, obviamente, que é uma constante, né? Vamos continuar aqui, ó. Onde a derivada de x é θ, de maneira genérica. Então a gente vai ter, se eu derivar θ em relação a x, se eu fizer essa derivada aqui em relação a x, a gente vai ter a derivada segunda de 1 em relação a x quadrado. A derivada segunda de 1 em relação a x quadrado vai ser MI. Isso aqui saiu, isso aqui a gente já derivou. Olha, Bernoulli, lá nas planilhas anteriores lá. Tá? A gente chegou nessa relação. Vamos continuar aqui. Muito bem. Desculpa. Deixa eu só escrever aqui, para não falar, escrever e não conseguir fazer nenhum dos dois. Tá. Deixa eu só puxar aqui para a gente ver o que a gente está fazendo. dθ dx. Posso escrever que é igual a isso aqui é igual a isso aqui. Essa relação a gente tirou lá de Euler-Bernoulli. Mas então, se isso é igual a isso é igual a isso, eu posso dizer que dθ dx é igual a isso aqui. Então, esse termo aqui, ó, esse termo aqui, eu estou jogando aqui. Tá? Bom, aqui eu fiz burrada, né? O mais atento deve ter percebido. Como eu derivei ali, eu tenho que botar menos, né? Menos. Estava errado, ainda bem que eu consegui ver. Vamos reescrever aqui. Eu fiz escambalagem toda essa linha aqui só para substituir o dθ dx por essa relação aqui que a gente tirou lá de Euler-Bernoulli. Vamos ver aqui. 1 sobre... Para ficar igual lá de cima, vou botar o A primeiro. Podia ter carregando o AS, mas não sei, já no meu roteirinho aqui eu não carreguei, então para não me atrapalhar, eu não vou carregar. Vamos reescrever isso aqui, ó. O que eu vou fazer aqui? Vou multiplicar tudo por EI. Multiplica por EI esse lado da igualdade, multiplica por EI esse lado da igualdade para deixar um momento livre aqui. Então a gente vai fazer EI, derivada segunda em relação a x, vai ser igual ao momento, que pode depender de x. Como eu multipliquei por EI aqui, vai sumir esse. Vai ficar... Peraí. Vamos ver. Eu derivei, multipliquei por EI. Vai ficar... Vai ficar, dando continuidade aqui, vai ficar... essa derivada aqui, ó. Derivada do cortante em relação a x é menos a carga, né? Essa derivada aqui é mesmo menos a carga. Uma carga genérica, por isso é a carga pontual, a carga distribuída. Então, vai me sobrar mais Q, eu chamei de Q, x sobre... Não, tem o EI ainda. EI sobre... Deixa eu apagar aqui. X. EI sobre AKG. Deixa eu botar vermelho aqui. Agora não é só o computador que estava esquentando, é a cabeça também. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, antes de escrever a forma definitiva. Aqui já está no formato definitivo, mas vamos fazer assim, ó. Vamos fazer aqui. Considerando EI e AKG
constantes ao longo da viga e derivando mais 2 vezes para assumir com o momento, a gente vai ter EI derivada quarta de UZ em relação a x vai ser igual a QX mais EI AKG vezes a derivada segunda da carga, que eu derivei 2 vezes, né? O momento foi para cortante, voltou para carga, dividido por dx ao quadrado. Essa relação aqui é a relação carga deslocamento para uma viga de Timoshenko. Se a gente for comparar, a gente vai ter EI derivada quarta de UZ em relação a x na quarta para uma viga de, olha Bernoulli, certo? Onde K é um fator de correção. Por exemplo, para seção transversal retangular, K é 5/6, certo? Muito bem, por que esse fator de correção, né? Vocês já devem saber isso aí, mas quando a gente está calculando o cisalhamento, né? A gente tem um pedaço da viga aqui, cortei aqui a viga, tem um pedaço aqui da viga. Como é que funciona o cisalhamento, né? Se eu estou aplicando um cisalhamento V aqui, eu vou ter esse perfil aqui, né? O cisalhamento funciona assim, né? Vamos supor que assim, nesse sentido. Ele é máximo no meio e vai ser aqui ele é 0, aqui ele é 0, aqui ele é máximo, né? Ele tem esse perfil aqui. Ele não cresce assim, né? Ele é menor. Ele não, se eu tivesse o máximo e viesse até aqui e fechasse, essa área aqui ela seria maior do que a área real, a área vermelha, né? Então eu preciso de um fator de correção para o cisalhamento. Então eu não posso usar a área que está sendo cisalhada, não é a área da seção transversal, né? Se isso aqui for um retângulo, não é. Eu não posso pegar toda essa, porque se eu pegar toda essa área da seção cisalhada e levar em conta o cortante, eu vou estar calculando uma área dessa, vou ter que botar outra cor aqui, tanta bagunça que eu fiz. Mas essa área azul aqui, ó, eu estaria calculando, ó. Então eu tenho um errinho, eu tenho um pedacinho que não entra, essa meia não entra. Então para seção retangular eu multiplico por 5/6, tá? Aí dependendo da seção vai ter um fator de correção. Tem seções até que, se eu não me engano, tem uma seção, agora eu não lembro bem, mas tem um valor maior do que 1 até. Mas enfim, tem fatores de correção para seção circular, para seção vazada, né? Para corrigir essa área da seção vazada. Enfim, tem para os mais diversos tipos, vocês acham nos livros, mas sempre que isso aparecer, esse vai ser dado, né? Porque isso não está fora do escopo aqui da disciplina. É um fator de correção, às vezes vocês perguntam, então é bom a gente deixar essa parte bem clara, tá?
Vamos fazer agora o seguinte, vamos fazer um exemplo, vamos aproveitar, eu não vou abrir um vídeo novo, porque esse vídeo aqui está com um pouco... O vídeo aqui está com 20 minutos, acho que dá pra gente seguir aqui. O que nós vamos fazer? Deixa eu voltar aqui, vamos botar uma página nova. Página nova, tá? Vamos fazer um exemplo, a gente viu, por que a gente usa por que tem hipótese de Timoshenko, por que tem hipótese de Euler Bernoulli, por que quando usa uma, quando usa outra, por que todo mundo usa, quase sempre usa Euler Bernoulli? A gente viu lá que no final dos livros a gente tem Euler Bernoulli, por que isso acontece, né? Vamos fazer um exemplo aqui, não tenho a pretensão de ser definitivo, né? Isso é assim e pronto, mas vamos fazer um exemplo só para a gente ver. Bom, tá bem claro, né? Tá bem claro aqui, a gente pode vir aqui, ó, vamos na página 2. Tá bem claro nesses exemplos aqui que, ó, é bem mais simples a conta para fazer de Euler Bernoulli do que a relação de Timoshenko. A relação de Timoshenko tem mais um termo, uma derivada segunda do carrego. Isso é a relação carga-deslocamento, tem aquelas outras três relações que a gente viu também. Mas sempre vai ter esse termo aqui a mais, né? Que é um complicador para fazer os cálculos, fazer as contas. Vamos ver quanto a gente erra. Vamos fazer um exemplo bem simples aqui, ó. Deixa eu achar a caneta aqui, onde é que está. Vamos cobrir isso aqui e vamos fazer o seguinte, fazer um exemplo aqui, ó. Exemplo, aqueles exemplos de fim de aula. Eita, nós. Exemplo. Calcular o deslocamento na ponta da viga. Tá? Uma viga absolutamente simples. Vamos fazer uma linha reta aqui. Botar uma linha mais fina aqui. Uma viga em balanço de novo, que é bem simples de calcular. Esses exemplos que a gente está fazendo aqui se aplicam a qualquer exemplo, né? Vou fazer aqui, aqui, aqui. Olha que maestria. Vou botar uma carga P aqui. Carga P para baixo aqui. Essa viga tem um comprimento L. Esse L a gente vai ser itinerante, tá? Já vou explicar aqui. O que é a minha ideia aqui? Eu tenho uma viga de comprimento L, uma carga P. Faltou desenhar aqui a área da seção transversal. Vamos fazer aqui, vamos fazer aqui, vamos fazer aqui e vamos fazer aqui. Esse é um quadradinho. Isso aqui é um quadradinho, tá? Deixa eu botar a linha fininha aqui. Esse quadradinho ele tem 0,1 metros por 0,1 metros, tá? Essa aqui é 0,1, essa aqui é 0,1. Isso aqui não mexe, isso aqui vai ficar fixo, tá? A carga também vai ficar fixa. A carga é 1 newton para baixo. O comprimento a gente vai variar, já vou explicar. O material não muda, vai ser sempre 200 gigapascal. Depois, para vocês fazerem as contas, eu estou passando esses dados aqui. O modo de ação transversal, geralmente, né, para aço, para metal, como o poisson é 0,3, geralmente ele é 1/3 do módulo da cidade longitudinal. Grosso modo dá para fazer essa estimativa aí, né? Aí isso também sai em ensaio, módulo da ação transversal sai em ensaio também, a gente pode fazer. Mas, enfim, isso não veio ao caso agora. Nós vamos fazer o seguinte, vamos comparar. Vamos usar a teoria de Euler Bernoulli e a teoria de Timoshenko para calcular o deslocamento na ponta dessa viga. Só que a gente vai fazer o seguinte, esse L aqui, a gente vai mudando ele, tá? Vamos começar. Primeiro vamos resolver para... fazer aqui. Resolvendo a equação diferencial que a gente viu agora para Euler Bernoulli, teoria de Euler Bernoulli. A gente vai ter U de x vai ser igual a px quadrado. Isso aqui, deixa eu terminar de escrever antes que eu... Isso se a gente resolver aquela equação diferencial lá, tá?
Mas o que nos interessa é o deslocamento na ponta da viga. O deslocamento na ponta da viga, a gente até já derivou isso aqui, né? PL ao cubo sobre 3EI, usando o Bernoulli. Tá? Vamos fazer a mesma coisa agora, resolvendo a equação diferencial para Timoshenko. Vamos considerar que essa viga é uma viga de Timoshenko. Com x igual a L também. Vamos só, deixa eu voltar lá só para eu ter certeza que eu fiz errado, né? Quer dizer, fiz errado não, fiz incompleto. Vamos fazer um negócio, serviço bom, né? X igual a L, agora sim, agora está coerente. Antes estava palavras soltas no espaço. Equação diferencial. Muito bem, se a gente calcular aquela equação diferencial lá, a gente vai chegar nessa conta aqui, ó. U de x vai ser menos px AKG mais px quadrado, tá? 3L menos x dividido por 6EI. Se U for L, a gente vai chegar em menos PL AKG mais PL ao cubo sobre 3EI. Certo? Ó, vejo que tem uma parcela, tem a mesma parcela de óleo Bernoulli mais um termo devido ao cisalhamento. Vai depender da área cisalhada, vai depender de tudo. Muito bem, eu não cheguei a botar aqui, né? Mas eu já tinha explicado antes, faltou. Vamos botar aqui mesmo padrão. O fator de correção da área de cisalhamento nesse caso vai ser 5/6, tá? Eu tinha esquecido. Muito bem, eu não vou fazer as contas. Não vou fazer as contas aqui para não ficar muito demorado esse vídeo. Mas vamos montar uma tabelinha para diferentes valores de L, tá? Diferentes valores de... a área da ação transição não muda, vai ser sempre 0,1 por 0,1 metros, tá? O comprimento é que vai mudar. Se a gente trocar aqui o comprimento L nessas contas aqui, a gente vai chegar no seguinte. Vamos fazer uma tabela, vou tentar fazer uma tabelinha aqui. Vamos botar Euler-Bernoulli. Vamos botar, não, só um pouquinho. Vamos fazer mais rápido que isso. Isso aqui não vai nos interessar. Vamos fazer só. Oh, meu Deus do céu. Só o comprimento e a diferença. Comprimento. Vamos lá. L igual a 0,1 metros, ou seja, a razão de aspecto, que seria L sobre H nesse caso, vai ser razão de aspecto, né? É o comprimento, a maior dimensão, vamos supor, é o comprimento, por uma divisão aqui, como ela é quadrada, né? Vai ser 0,1, eu estou usando a altura para fazer a razão de aspecto, comprimento por altura. Comprimento vai ser um cubinho, na verdade. Se essa viga fosse um cubinho, na verdade ela nem vai ser uma viga, vamos discutir isso mais adiante, tá? Vamos fazer essa conta também para L igual a 0,5 metros. Aí a razão de aspecto vai passar para 5. Vamos fazer a conta, já fiz a conta na verdade, vou apresentar para vocês, 1 metro. A razão de aspecto vai ser 10. Vamos fazer a conta, L igual a 2 metros. A razão de aspecto vai ser 20. E L igual a 5 metros. Agora eu tenho uma viga mesmo, né? Um comprimento de 5 metros e a seção transversal 0,1 por 0,1 metros. Aqui a razão de aspecto vai ser 50. Muito bem, se eu aplicar diferença entre Euler, Bernoulli e Timoshenko, tá? Se eu aplicar Euler, Bernoulli e Timoshenko e fizer lá, dividir e ver o erro, eu vou ter cerca de 46% de erro se eu não usar o cisalhamento, tá? Para essa segunda conta aqui,
fazer uma coisa aqui só para... Tá entendendo, pessoal? O que eu vou fazer aqui? Tá bom, tá ótimo. Se a razão de aspecto for 5 dessa viga, essa diferença cai para 3,3%. A diferença entre calcular o deslocamento na ponta da viga com Euler Bernoulli e com Timoshenko cai para 3,3%. Para uma razão de aspecto de 10, ela vai para 0,8%. Para 20, 0,2%. E para razão de aspecto 50, o erro entre as duas vai ser 0,03%. Quase nada, né? Mas percebam, se essa viga for, por exemplo, um cubo, na verdade não é uma viga, né? Eu vou ter eu não levar em conta o cisalhamento vai me dar um erro de 46%. Se eu aplicar a teoria de Euler Bernoulli nesse cubo, eu vou ter 46% de erro. Inaceitável, né? Mas é um cubo, não é mais uma viga, né? Porque como a gente viu, viga, o que define uma viga é um comprimento muito maior que os outros. Se a minha razão de aspecto for para 5, ou seja, continua sendo uma razão de aspecto baixa, o meu erro já cai para 3,3% se eu considerar Euler Bernoulli, ou seja, se eu não preciso calcular esse termo a mais aqui. Está lá na outra página, né? Eu não preciso calcular esse termo a mais aqui, ó. O efeito desse termo aqui, o efeito de cisalhamento, vejam que é 3,3%. Se a razão de aspecto for 10, que aí realmente já não vale a pena usar Timoshenko, né? Então, o efeito de cisalhamento ele existe, ele é real, só que ele vai ser sentido para realmente quando a estrutura já está quase deixando de ser uma viga, vamos supor assim, filosoficamente, né? Eu já vou ter que começar a considerar um sólido 3D essa estrutura. Essa aqui eu fiz de propósito, né, para chamar a atenção, mas vamos combinar, né? Vamos combinar aqui, ó. Essa estrutura aqui, razão de aspecto 1, ela é um cubinho, né? É uma viga, está engastada aqui, mas ela é assim. Se eu olhar ela, se eu tentar fazer uma perspectiva, ela é... Olha aí. Ela é isso aqui, né? Ela tem 0,1 por 0,1 por 0,1. Não é uma viga. Aí o erro vai ser grande. Mas se ela já começar, por exemplo, uma razão de aspecto 5, por exemplo, 0,5, aí isso aqui é 0,1, isso aqui é 0,1, já quase não é uma viga, né? Mas mesmo assim o erro já começa a ficar 3% de erro, 3,5% de erro. Aí a partir de 10, que aí já começa a caracterizar uma viga, né? Que eu tenho um comprimento realmente 10 vezes maior do que o segundo maior, vamos supor assim. Como é quadrada, eu usei qualquer uma das medidas e a altura. Mas aí já cai para menos de 1%, né? Aí o erro não justifica o trabalho, né? Aí daqui para baixo, aí realmente não... Mas 3,3% também é um erro baixo, né? Mesmo que a gente não... A gente tem que saber que existe. Já dá para ver no visual ali, não é mais na vírgula, né? Dá para ver no visual que tem um erro na resposta. Mas assim, quando que justificaria, por exemplo, uma viga com essa razão de aspecto aqui? Para que justificaria eu usar Timoshenko ao invés de Euler Bernoulli e considerar o cisalhamento? Talvez vocês aí que não chegaram lá em vibrações, mas se eu tiver, por exemplo, uma viga dessas aqui, sujeita a eu quiser calcular vibrações, eu quiser calcular altas frequências, né? Quiser calcular modos de vibração mais altos, talvez o deslocamento na ponta da viga, como ele vai ser maior quando eu considerar... Ele vai ser diferente, né? Quando eu considerar Timoshenko, eu vou considerar o efeito de cisalhamento, ele vai ser diferente, ele vai afetar diretamente a frequência natural da estrutura, porque a frequência natural da estrutura está intimamente ligado ao deslocamento, né? Se o deslocamento dela é maior ou menor, ela vai levar mais tempo para fechar um ciclo, né, de vibração e voltar. Então aí acaba afetando a frequência natural. Mas para problemas de estática, isso aqui seria um problema dinâmico, né? Para efeitos dinâmicos, para efeito de inércia e coisas assim, talvez aqui esse erro de 3,3% seja um erro definitivo, né? Que a gente não pode se dar o luxo de ter esse erro num problema de alta frequência, análise de alta frequência e coisas assim.
Mas para problemas estáticos esse erro também é bem pequeno, né? 3,3%. É muito pouco. E ainda mais que a gente está lidando com pequenos deslocamentos, pequenas deformações, né? Então, na verdade, a teoria de Timoshenko ela é muito pouco usada em estática justamente por isso, né? Pelo fato de que dá um trabalho extra, isso que a gente calculou para uma viga em balanço, que é simples, mas dá um trabalho extra desnecessário, na verdade. Então, por isso que o Euler Bernoulli é mais usado, está lá no fim dos livros, lá tem os deslocamentos na ponta da viga em função de Euler Bernoulli. E, enfim, acho que é importante só a gente ter. Existem outras teorias estruturais, não só de Timoshenko e de Euler Bernoulli, tem teorias de ordem mais alta, que aí vão começando a colocar componentes, né? Aí começam a levar em conta outras coisas, aquele cubinho vai deformar, além de ter o cisalhamento, ainda vai ter mais um cisalhamento no outro sentido, vai ter um efeito não sei do que, vai ter não sei o que, aquele cubinho vai ficar todo deformado, vai começar a se aproximar do sólido tridimensional que a gente viu na primeira aula. Tá? Mas eu acho que o importante aqui é a gente ver que existem diferentes teorias estruturais, a Euler Bernoulli é a mais comum, é a que a gente mais usa, tem uma aplicabilidade bastante alta, e enfim, acho que é importante a gente saber a diferença. Se eu não me engano, nosso roteirinho pode estar um pouco enganado, mas a gente vai partir, vai dar uma olhada em vigas curvas mais adiante. Talvez, eu acho que a próxima aula vai ter que dar uma olhada no roteiro, mas a gente vai fazer vai resolver uns probleminhas de esforços internos aí, só para dar uma rememorada em esforços internos. Certo? Então vamos ficar por aqui nessa aula. Daqui a pouquinho a gente larga outro vídeo aí para você, certo? Críticas com relação ao vídeo também são bem-vindas. Muito obrigado.